Uma excelente noite a todos. Sejam bem-vindos ao Bezerra de Menezes. Quando nós adentramos a Casa Espírita, nosso tratamento já começa desde o portão, desde que nós adentramos aqui, enquanto ouvimos a palestra e depois é finalizado com os passes. Então, tudo é importante aqui. O ideal agora é que nós nos desligamos do mundo lá fora, levemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, e que pedimos que possamos sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos. Então, assim, já nesse clima, com os pensamentos elevados, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, meus amigos, agora nós vamos para a apresentação do Evangelho, o nosso irmão Francisco Melo. Boa noite a todos. Que a luz de Jesus nos envolva nesse encontro, nessa reunião, que possamos retornar aos nossos lares mais fortalecidos e encorajados numa busca melhor, porque aqui objetivamos isso, né? Uma melhora do nosso espírito e da nossa vida como um todo. Apenas complementando a observação muito sábia do Glaucio, que realmente, quando nós adentramos aqui, nós temos que procurar, na medida do possível, desligar-nos de tudo aquilo que nos mantém envolvido na matéria, né? Preocupações na nossa casa, com matéria, em nosso trabalho, questões econômicas, enfim. Nós devemos o quê? Sintonizar com o plano mais alto, com a espiritualidade, com Jesus, com Deus, com o nosso Criador, pedindo a Ele que nos oriente, que nós possamos sair daqui encorajados, fortalecidos, e assim nós vamos seguindo nossa vida. Bom, não sei se vocês têm o hábito da leitura. A literatura espírita kardecista, ela é muito farta. Ela tem um acervo de livros de diversos autores, diversos médiuns, muito grande. Os que eu reputo importantíssimos são da coleção do Chico, como esse que eu estou aqui, que eu estou com ele em mãos. Ceifa de Luz, o seu mentor espiritual, Emmanuel. E vou ler aqui uma mensagem, a de número 14, que tem como tema indicação fraterna. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Mensagem de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Então diz Emmanuel: este é o caminho para o necessário burilamento. Trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. O necessário burilamento, ou seja, nós temos que mexer isso em nós, temos que ativar esse botão, esta vontade de aprender, de ajudar, de auxiliar, porque aqui estamos por um propósito maior, que é a criação de um mundo onde reina o bem, a justiça e o amor. Continua Emmanuel: o amor encerra em si as leis do universo, e tudo o que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita desse modo, no sacrifício,
a mais alta norma de ação. Não fuja dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais. Ou seja, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas aflições. Muitas vezes passamos sacrifícios, não somos iguais, nossas vidas são diferentes e nós, como espírito, um princípio inteligente do universo, nós não somos iguais, mas nós temos que o quê? Ter coragem para enfrentar esses sofrimentos, essas aflições, né? Não é isso que pode fazer com que nós nos esmorecemos, nós nos desanimemos. Nós temos que ser corajosos. Está com dificuldade? Tinha um palestrante, infelizmente ele está afastado, eu sou Orlando Gonçalves, ele dizia, você está com depressão? Trabalhe. Está triste? Trabalhe. Ou seja, é o trabalho, e esse trabalho é o trabalho espiritual, né? A conquista do pão espiritual, não o pão material. Continua Emmanuel. O suor do trabalho confere experiência. A lágrima de aflição acende a luz espiritual. Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Não fosse a prova e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Ou seja, nós temos que agradecer os desafios, as provas, os obstáculos, que são meios para a nossa evolução. Confiantes em Deus, confiantes em Jesus, vamos vencendo nossas aflições, nossos desânimos, nossas depressões. Muitas vezes estamos deprimidos e nós temos que refletir sobre isso. Nos dias de desacerto, ou seja, de desunião, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, ou seja, quando tudo está péssimo, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina a indulgência, ou seja, o erro superado nos ensina perdão, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes, ou seja, daqueles que convivem conosco. Mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade, ou seja, o nosso coração, os nossos sentimentos, seja fiel ao ideal de servir e não desanimar e não esmorecer. Não esperes por descanso externo, quando não tiveres a paz dentro de ti. Ou seja, esse descanso externo, é viver apenas para fruir, para gozar. É o hedonismo. Pessoas que querem viver apenas para gozar as coisas prazerosas da nossa vida. E não é assim. Quando não tiveres a paz dentro de ti, isto não será possível. Finalizando, Emmanuel, haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução, para ouvir sarcasmo ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada, e conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que assim como o fruto fala da árvore, o serviço é testemunha do servidor. Ou seja, que nós trabalhemos, tenhamos consciência dos nossos propósitos, dos nossos afazeres, dos nossos comprometimentos em casa, na vizinhança, no relacionamento social, no nosso trabalho, façamos o nosso melhor, ainda que
sejamos censurados, debochados por essa ou aquela. Infelizmente, vivemos num mundo em que há pessoas que têm um prazer enorme em debochar, em insultar, em destruir a imagem das pessoas. Mas aquele que crê em Deus, que crê na espiritualidade, sabe isso, que são ofensas de alguém que é irracional, alguém que é doente. Lembrando que continuemos lutando, progredindo, trabalhando para produzir frutos. E esse fruto fala da árvore. O serviço é testemunha do servidor. E Deus, Jesus, será testemunha de todo o nosso esforço na busca do bem, na busca da nossa evolução e da nossa melhora moral e espiritual. Bom, amigos, temos que ter ciência que vivemos num mundo de expiações e de provas. Podemos viver num mundo em que impere apenas a felicidade? Neste mundo, ainda não. Neste, ainda predomina o mal, porque é um mundo de expiações e de provas que estamos trilhando. Por isso que nós vemos, ao mesmo tempo, relatos, fatos, acontecimentos, descobertas das ciências, salvamentos, pessoas que são verdadeiros heróis, salvando animais, pessoas, enfim, trabalharam na causa da ciência. Ao mesmo tempo, vemos tragédias, desastres, crueldades. Então, é um mundo em que se permeia, em que se mistura a alegria e as dores e as tristezas, porque é o mundo no qual nós vivemos, nesse mundo de expiação e de provas. Quantas provas na escola, as provas são aplicadas para testar o conhecimento do aluno, como ele se comporta, como se comporta a prova num curso de habilitação, de volante, de culinária, a fim de aferir. Qual é o objetivo da prova? Aferir o conhecimento, aferir o que se conheceu diante daquilo que foi transmitido. Essa é a mesma lógica das provas no contexto espiritual. Na vida terrena, as provas representam situações diversas que enfrentamos. As provas podem ser árduas, mas significam oportunidades de progresso material e também de progresso espiritual. Sem elas, viveríamos em um estado de inércia, e não é isso que Deus espera de nós. Espera o quê? A vontade, ação, e ação sempre voltada à prática do bem, à prática do amor, do perdão, da caridade e da perseverança nessa busca constante. Porque o mundo, muitas vezes, ele nos provoca, ele nos estimula a seguir um outro caminho, a seguir um caminho da desunião, do apego excessivo à matéria, custe o que custar. E o Espiritismo promove justamente o contrário. Expiações, as consequências de nossa boa ou má conduta perante as leis universais sobre nossos abusos ou moderação em relação ao nosso corpo físico e a conveniência com o nosso próximo, a convivência com o nosso próximo, pois que há um propósito maior por trás disso, que é a nossa reeducação. O uso indevido do livre-arbítrio é o que acarreta nossas expiações. Então, o livre-arbítrio é permitido a cada um de nós, mas que nós sejamos responsáveis nas nossas escolhas, nas nossas vontades, nos nossos pensamentos. É bem verdade que tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. Nem tudo é lícito. Estejamos convictos e vigilantes quanto às nossas escolhas, pois seremos responsáveis por cada uma delas.
no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 4, disse Jesus: felizes os que choram, porque serão consolados. Este alertamento nos dá coragem, nos dá ânimo, pois confiamos na mensagem do Mestre Jesus. Como lidamos e como agimos com a dor alheia? Será que refletimos isso? Demonstramos solidariedade, estendemos a mão àquele que sofre, temos compaixão, temos piedade, auxílio, fazemos oração ao menos, ou somos indiferentes, debochados, ridicularizamos, somos indiferentes. Cada um de nós tem que meditar sobre isso. Segundo o Espiritismo, através do espírito de Joana de Ângeles, se te escassearem recursos externos a fim de auxiliar o próximo, recorra ao auxílio espiritual, a prece, a água fluidificada, o passe, as boas vibrações. Sempre possuís, diz ela, algo para doar. Ou seja, por mais humilde, por mais mísero, por mais pobre material que seja um espírito, ele tem dentro de si a luz divina, e essa luz divina é capaz de produzir bênçãos, de produzir boas ações, boas vibrações e auxílio ao seu semelhante. Acidentes de trânsito, brigas, discussões que nós vemos quase que semanalmente nos noticiários, no trânsito, como nos portamos. É bem verdade que se estivermos numa estrada em que ocorreu um acidente, e nós passamos e vemos aquele acidente, vemos ali o SAMU, o resgate, o bombeiro, sentimos um certo alívio, porque aquele acidentado ou os acidentados estão tendo amparo. Mas podemos fazer um pouco mais. Podemos invocar a espiritualidade, os espíritos da legião de Dr. Bezerra de Menezes, os mentores de cura, a legião dos filhos de Maria, de Nossa Senhora, para que socorram também, que orientem aquela equipe de resgate naquela situação que seguramente está causando dor aos acidentados. Podemos incluir, inclusive, na imprensa, esses nomes, quando são muito divulgados, podemos até coletar esse nome e colocarmos aqui na caixinha de vibração, ou nas nossas orações, que devemos fazer diariamente. No Livro dos Espíritos, vemos orientações sobre o sofrimento. A lei natural, que é a lei de Deus, só é infeliz o homem que dela se afasta, que se aparta. A lei natural, que é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Esta lei natural aponta aquilo que devemos ou não fazer, e ela está íncita, está no âmago, está no interior de cada um de nós, em nossos sentimentos, em nossos corações, em nossas consciências. O sofrimento da humanidade é o afastamento da lei de Deus, fazer ou deixar de fazer, e o homem só é infeliz quando se afasta daquilo que a lei de Deus indica. No Livro dos Espíritos, na questão 920, Allan Kardec perguntou ao Espírito da Verdade, lembrando aqui que o Espírito da Verdade são os amigos espirituais que ajudaram a compor a obra kardeciana. O homem
questão 920. O homem pode desfrutar na terra de uma felicidade completa? Resposta dos espíritos: não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele, o homem, amenizar, suavizar esses males e ser tão feliz quanto pode ser na terra, dependendo dos seus atos, de seus comportamentos. Deus não comete injustiça. Assim, amigos, a cada um de nós, independentemente dos nossos sofrimentos, de nossas dificuldades, nós temos que ter sempre ciência que as dificuldades baterão à nossa porta. Provavelmente há irmãos aqui que estão com sofrimentos mais que outros, mas nós não podemos perder a fé em Deus, a coragem em Deus, o nosso Criador universal, a coragem em nosso irmão, nosso Mestre Jesus, em nossos mentores espirituais, em nosso anjo guardião. Nós temos que ter fé neles, nós temos que fazer a nossa oração diária, conversar com eles, para eles nos orientarem, nos dar um alento diante das dores que possamos estar passando. Que não haja desânimo, que não haja naufrágio nas nossas dificuldades do nosso dia a dia. Não nos esmorecemos e que possamos trazer Jesus dia a dia em nossos corações. E o Espiritismo, ele diz isso, que a nossa vida ela se estabelece através de constante transformação. A transformação que se dá da nossa renovação íntima, da nossa renovação moral. E para que isso seja necessário, para que isso verdadeiramente se implemente, nós temos que ser sinceros conosco mesmos, olhando para nós e observando, identificando aquilo que realmente temos que mudar. Se estamos sendo tão invejosos, ou nem tanto, mas somos avarentos, se somos egoístas ainda. É verdade que cada um de nós tem essas cargas, mas em que proporção nós temos? Paralelamente a isso, nós sabemos que nós também temos qualidades, temos o amor, temos coragem, acreditamos em Deus, estamos aqui reunidos por quê? Porque acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, queremos o nosso melhor, acreditamos no Espiritismo, mas a salvação, meus amigos, a salvação de cada um de nós é a prática do bem, é o perdão às ofensas, é o perdão às humilhações que sofremos, e também termos humildade de identificar quando nos portamos do outro lado, humilhando, ofendendo os outros, que nós tenhamos consciência disso. Feito esse reparo, que sejamos sinceros conosco e procurando a cada dia melhorar, evitar essas ações negativas e potencializar as ações benéficas à nossa evolução. Tudo isso, meus amigos, se dá porque, em resumo, o que cada um de nós almeja é a nossa evolução, que a nossa reforma tão necessária para o nosso progresso moral e espiritual. Cada um de nós tem a sua cota de enfrentamento nas provas da vida, desde o mais rico até o mais pobre. Todos nós temos as nossas dificuldades. Ninguém enfrenta uma prova desnecessariamente. Se esta prova surgiu em nosso caminho, é porque temos condições de enfrentá-la e superá-la, ou seja, de vencê-la. Bem, numa casa de oração como essa, e até no nosso dia a dia, nós temos que estabelecer sempre pontes de diálogo com o plano superior. E isso só é possível através do ambiente sereno, sobretudo em nossos corações e em nossos pensamentos.
John Logan, um dramaturgo norte-americano, um escritor, é dele a frase que a música é a medicina da mente. E eu, audaciosamente, complemento, e também do nosso espírito. Procuramos, nas reuniões, escolher com muito carinho músicas que toquem nossos corações, que mexam com o nosso eu, o nosso interior, que nos traz coragem, que nos traz alento, que facilite a nossa comunicação com Deus, com Jesus, com nossos mentores espirituais. Porque, no fundo, nós queremos o quê? Sair daqui municiados, encorajados, de amor, de coragem e de fé. Que a música agora elencada, tocada, possa tocar o coração de cada um de nós, que possamos falar com Deus, com Jesus, fazer o nosso pedido secreto. Se estamos com lágrima sentida, falemos com Jesus. Jesus não deixa uma lágrima despercebida. Que Jesus acorra aos nossos corações, nos iluminando, nos fortalecendo. Em sendo assim, cada um de nós agora, tranquilamente, cerrem os olhos, prestem atenção na melodia, elevem o pensamento ou na natureza, no alto de uma montanha, ou diante do mar, de um campo lindo, florido. E ao longe vem surgindo lentamente a nossa direção, a figura de Jesus. E Jesus vem andando a fim de nos ouvir, os nossos pedidos, as nossas vibrações. Jesus mais próximo agora. Nós pegamos na mão de Jesus e abrimos os nossos corações. Querido Jesus, seja a luz dos nossos dias, a esperança de nossos sonhos, o alívio de nossas dores, o bálsamo de nossas ilusões. Querido Mestre, através do amor, do perdão, da prática do bem, dai-nos a paz que prometestes àqueles que seguissem seu novo mandamento. Vibremos em nossos lares, vibremos para os nossos vizinhos, no nosso ambiente de trabalho, para todos aqueles que têm o seu nome inserido na caixinha de vibração. Vibremos para os velhinhos do abrigo, para os desempregados,
para aqueles que sofrem, para os países em conflito, em guerra. Gratidão, Jesus. Gratidão, Dr. Bezerra de Menezes. Gratidão aos nossos amigos espirituais. Gratidão a Deus, nosso Criador. Encorajados, fortalecidos e confiantes, encerramos a nossa reunião, rogando ao alto que nos proteja, que nos ilumine e que tenhamos uma semana com muita paz, com muito amor e com muita luz. E assim seja, graças a Deus.